Bom, vamos começar então. Conforme eu falei no vídeo passado, esse vídeo vai ser só para poder resolver exercícios. Então eu vou dedicar aqui a fazer exercícios selecionados da apostila de vocês. E esses exercícios já foram feitos em sala. Então vocês podem pegar o caderno de vocês, rever o conteúdo, inclusive anotações pessoais que vocês fizeram durante a aula sobre esses conteúdos específicos, né? Vamos lá, a questão número 8, ela diz o seguinte: as figuras mostram o mesmo tijolo de dimensões de 5, 10 e 20 apoiado sobre uma mesa de 3 maneiras diferentes. Em cada situação, a face do tijolo que está em contato com a mesa é diferente. As pressões exercidas pelo tijolo sobre a mesa nas situações 1, 2 e 3 são respectivamente P1, P2 e P3. Com base nas informações, o que nós podemos afirmar? Bom, nós sabemos, e vamos lembrar aqui, que quando a gente calcula a pressão ela é uma força aplicada sobre uma área. Então, eu vou ter uma força aplicada sobre uma área, né? E nós vamos lembrar que a pressão e a área, elas têm relações inversas, né? A pressão... Peraí que está apagando aqui. Isso, foi. A pressão, ela tem uma relação inversa com a área. Como significa isso? Se eu reduzir a minha área, eu aumento a minha pressão. Elas são inversamente proporcionais. Então, se você olhar aqui no nosso desenho, nós vamos observar que estou mudando a área de contato, já que a massa, ou seja, a força-peso que está agindo sobre o chão é a mesma em todos os casos. O bloco é o mesmo. Então, na questão, ou na figura número 1, nós temos toda essa área de contato aqui, ó. Essa parte de trás que a gente não consegue ver também. Na número 2, nós temos aqui uma área menor de contato e na 3 menor ainda. Então, eu já posso deduzir que a área de contato 3 ela é menor do que a 2, do que é menor do que a 1. O que eu posso, então, falar sobre pressão? Se eu reduzir a área, eu aumento a pressão. Então, a pressão 3 ela é maior, porque a área aqui é menor. E a pressão 1 é a menor pressão que eu tenho aqui no meu sistema. E a pressão 2 é a pressão intermediária. Então, se a área da 3 é menor, a pressão ela é maior. O que eu vou deduzir que P3 é maior do que P2, que é maior do que P1. Então, a resposta é a letra B aqui, ó. P1 é menor do que P2, que é menor do que P3. A questão número 9. E aí eu vou pedir para vocês também pausarem o vídeo. Antes de passar para 9, eu vou passar o vídeo mais corrido para não ficar tão extenso, mas tenham liberdade de pausar quando vocês acharem necessário. Número 9. Um pé de uma pessoa, né, de massa de 70 kg tem área de 140 cm². Sendo a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a pressão que essa pessoa exerce no solo, quando está apoiada em apenas o pé, é igual a quanto? Bom, a física aqui é bem simples. O que atrapalha o exercício seria a matemática e mais transformação de unidade. Na última aula que nós tivemos sobre lei da continuidade e sobre hidrodinâmica, os alunos apresentaram uma dificuldade em transformação de unidade que vocês vão ter que treinar em casa com calma. Mas esses exercícios, eles exigem de nós essa percepção de unidade e medida. Porque, olha só, se você olhar no exercício, eu tenho massa em quilogramas e eu tenho uma área que está em centímetros quadrados. Quando você for ver a resposta que ele quer em newtons por metro quadrado. Ou seja, ele quer que você descubra o peso e também transforme essa área para metros quadrados, né? Então, vamos aos poucos aqui. Lembra da fórmula. A fórmula diz o seguinte: a pressão é igual a uma força aplicada sobre uma área. Nesse caso, é a força peso da pessoa, cuja massa vai ser 70 kg. Ou seja, vai ser o peso da pessoa distribuído sobre a área do pé da pessoa, né? Então, nós vamos ter aqui, como é que a gente calcula peso? Peso é massa vezes gravidade, né? Então, é massa vezes a gravidade sobre a área. Pronto, já deduzi a fórmula, todos os dados estão no exercício, agora é só resolver a parte matemática. Vamos lá.
A nossa massa, ela é 70. A gravidade, ela vale 10. E a área que eu vou ter que transformar, antes de trazer aqui para o exercício, eu vou transformar essa nossa área aqui em metros quadrados. O que você tem que lembrar? Quando você transforma de centímetros para metros, você anda 2 vezes a casa de vírgula, não é isso? Então, nós teríamos que andar 2 vezes a casa de vírgula aí nesse exercício, ou seja, 1,4. Porém, a nível agora de ensino médio, a gente tem que trabalhar com notação científica. E outra coisa, nós temos essa unidade elevada ao quadrado. Isso significa que eu vou ter que andar o dobro de casas que normalmente eu ia andar. Se eu vou ter que andar 2 casas, então eu tenho que andar 4 casas. O que vocês vão ter que fazer é o seguinte, vocês vão ter que pegar o 140 e multiplicar por 10 elevados a menos 4. E esse menos 4 seria o número de casas que eu teria que andar com a vírgula. Então aqui eu preciso colocar a notação científica para ficar mais fácil o meu cálculo. Então 140 centímetros quadrados é igual a 140 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? E agora em matemática de resolver a mesma questão. 70 divididos por 40. Então vou cortar já esse zero aqui para ajudar a minha vida. Esse zero com esse zero. 7 dividido por 14 é 0,5. Meio, né? E eu subtraio os meus expoentes aqui. Aqui como se fosse 1. Então 1 menos menos 4 vai dar 5. Bom, essa é a resposta. Mas nós sabemos também que em notação científica ela não está escrita corretamente, né? Porque o número ele tem que ser maior que 1. Então se eu levar a vírgula, andar a vírgula uma casa, eu vou estar saindo de 0,5 para 5 e eu vou ter que subtrair um expoente. A resposta, então, é a letra B, o gabarito da questão. Então, vou ter... E aqui, gente, só para poder terminar, é Pascal, tá? A pressão aqui é Pascal. Que Pascal é igual a newtons por metros quadrados. É o que ele está pedindo para a gente aqui na questão. Bom, a questão número 14. A número 14, ela vai falar sobre aí o princípio de Stevens, né? O princípio de Stevens, ou Stevens, ele fala sobre a pressão exercida sobre uma coluna de fluido sobre aquele ponto específico. Então, a pressão exercida em um ponto em relação à coluna de fluido que está sobre ele. Se vocês olharem nesse exercício, diz o seguinte: a figura a seguir é fornecida a profundidade de um lago em 3 pontos diferentes, A, B e C. Sabe-se que em qualquer ponto da superfície a pressão é de 1 atm. Pode concluir que as pressões absolutas no ponto A, B e C valem em atm, respectivamente. Então, ele deu para a gente em atm, pediu em atm, e ele deu para a gente também as nossas unidades em metros, o que ajudou na resolução da questão. Então, está dizendo para a gente que aqui em cima, na superfície do lago, ou seja, eu vou chamar de PO, pressão inicial, ela é de 1 atm. Então, 1 atm é a pressão inicial. Ele quer saber qual é a pressão no ponto A, no ponto B e no ponto C. Aí nós vamos lembrar que, quando você está falando da água especificamente, no ponto A eu tenho 10 metros de profundidade, no ponto B 15, no ponto C eu tenho 20 metros. E quando eu falo da água, uma coluna, gente, de 10 metros, ela equivale a 1 atm. Ou seja, a cada 10 metros de profundidade, eu somo 1 atm na pressão. Aí lembra do que eu estou falando, eu estou somando 1 na pressão, porque eu estou falando de pressão absoluta. Está aqui no exercício, ó. Ou seja, uma pressão que leva em consideração a pressão inicial. Sobre a superfície do lago, nós temos uma pressão exercida sobre os gases da atmosfera naquele ponto, né? Nós falamos sobre isso também lá no vídeo sobre explicações. Então, nesse ponto aqui, ó, na superfície do nosso lago, todos aqueles gases que formam a nossa atmosfera, que dão uma coluna de gases, geram sobre a superfície total do lago uma pressão de 1 atm. Quando nós formos analisarmos o ponto A, por exemplo, que está a 10 metros de profundidade, eu já tenho sobre o ponto A uma coluna de 10 metros, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho 1 atm. Mais 10 metros de coluna de água, eu vou ter então mais 1 atm, ou seja, nesse ponto eu tenho 2 atms. Sobre o ponto B eu também tenho 1 atm, e sobre o ponto C, lá em cima na superfície eu tenho 1 atm. Então no ponto B eu vou ter 1 atm
mais 1 atm e meio, eu tenho 2 atms e meio. E no ponto C, eu tenho 20 metros de coluna de água, ou seja, eu tenho 1 atm na superfície, mais 1 atm para cada metro que ele desce aqui na superfície, na profundidade do lago. Então, eu tenho aqui 3 atms. Resposta letra D, ou seja, a cada 10 metros de profundidade eu somo 1 atm na pressão inicial. Questão 20. Essa questão 20 também fala sobre o princípio de Stevens, que fala sobre a coluna de água sobre um ponto. Vamos lembrar da fórmula de Stevens aqui. Ele diz o seguinte: a pressão sobre um ponto qualquer, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, no fundo do meu frasco, que diz o seguinte, ó, os 3 vasos da figura a seguir contêm água. As relações entre as pressões no fundo dos vasos. Então, eu vou colocar a pressão 1 aqui do fundo do vaso 1. Essa pressão aqui, vou chamar ela de P1. Como que nós vamos calcular essa pressão? Essa pressão tem que levar em consideração a pressão sobre a superfície da água no início do nosso vaso, aqui em cima. Essa pressão sempre chama de pressão inicial, que é exercida sobre os gases sobre aquele ponto, né? Então, a pressão 1 é igual ao PO, que vai ser somado, então, agora com a nossa altura da coluna, certo? Que eu vou chamar de H1. Quem que é H1? Essa altura aqui, ó. Essa altura dessa coluna aqui, eu não sei quanto que ela vale, vou chamar ela de H1. Então, vai ter PO mais H1. Só que não é proporcional somente à altura, né? É proporcional à nossa força-peso das moléculas da água, exercendo aí uma força-peso sobre o ponto P1. Então, eu vou ter que multiplicar isso pela gravidade, porque é a força gravitacional que está puxando para baixo. E nós sabemos que o peso é gravidade vezes massa. Eu vou usar aqui a massa específica da água, ou seja, a densidade. Pronto, está aqui, ó. Essa é a fórmula, para a gente lembrar a fórmula de Stevens. P1 é igual a PO mais H1GD. Quem que é esse H1? A altura da coluna de água. O G é a gravidade e o D1 vai ser a densidade da água. Agora, se vocês analisarem o 2 e o 3, eu teria que analisar, então, o P2 e o P3, ou seja, a pressão aqui e a pressão aqui. Se vocês analisarem, o ponto, a altura da coluna do frasco 2 é a mesma do frasco 1. E a altura da coluna do frasco 3 é a mesma da 2, que é a mesma da 1. Ou seja, o H1 é igual à altura H2, que é igual à altura H3. Ó. Essa altura que eu estou falando para vocês. Essa altura é a mesma. Então, analisem comigo esse meu raciocínio aqui. O P0 é igual para todos eles, porque a pressão inicial lá em cima, certo? A altura da coluna é a mesma para todos. Está aqui embaixo que eu coloquei para vocês. A gravidade vale 10. E a densidade também é a mesma, porque tudo é água, né? Então, se é tudo igual, as pressões são iguais. Então, a letra C. Ou seja, é independente do formato do tubo. Porque a gente poderia deduzir que aqui eu tenho maior número de moléculas de água, então eu teria maior pressão. Isso não ocorre. Porque, nesse caso, eu estou levando em consideração só a altura da coluna do fluido sobre um ponto específico, que seria aí meu ponto P2. Ok? Então, questão 32, ela é realmente, de novo, uma extensão aí da fórmula do Stevens. E aí nós temos que lembrar o seguinte: quando eu tenho um tubo em U, e nota que esse tubo é um tubo aberto, eu tenho aqui sobre esse ponto e sobre esse ponto os meus POs, as pressões iniciais, que é dita as pressões aí atmosféricas, né? Empurrando os tubos para baixo. Vocês estão vendo que o tubo está desnivelado, né? Eu tenho a parte B está mais baixa e a parte A está mais elevada. Ou seja, eu estou tendo aí um desequilíbrio. Então, nós temos que a densidade dos fluidos são diferentes. Se eu tivesse o mesmo nível, as densidades seriam iguais desse fluido que é mais cinzazinho aqui e esse fluido mais escuro. Então, esse fluido que é mais claro, ele é menos denso que o fluido que é escuro, que é mais denso aí. O que eu tenho que lembrar quando pegar um exercício desse? Eu vou pegar o ponto de divisão entre os fluidos, que é esse ponto aqui. E eu vou pegar a régua, eu vou traçar aqui uma linha horizontal
e vou colocar esse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de PA, a pressão A nesse ponto, e aqui a pressão B nesse ponto. Por que eu escolhi esse ponto? Porque, segundo o princípio de Stevens, nós temos a mesma pressão se eu tiver na mesma horizontal. Não é isso? Se eu tiver na mesma horizontal, eu vou ter a mesma pressão. E olha o que nós temos aqui. Nós temos que sobre o ponto B, ou a pressão B, é o fluido cinza claro. E o PA é o fluido cinza escuro. O que nós podemos dizer é o seguinte: se está na mesma horizontal, PA é igual a PB. Certo? E nesse caso, nós teremos que... Lembrando que nós já vamos fazer... Eu não vou fazer aqui a abertura de novo para vocês, porque eu já fiz no vídeo, né, passado. Isso chega para a gente pelos cortes que nós fizemos, a dedução que, se eu pegar a densidade A e multiplicar pela altura A, é igual a densidade B multiplicada pela altura B. Tá? Esse exercício específico não pediu as densidades para a gente, mas pediu uma relação matemática entre quanto que vale a relação a densidade B sobre a densidade A. E nesse caso, gente, sempre que eu tenho equações em que eu estou comparando os dois pontos, eu não preciso me preocupar com unidade de medida. Se aqui está centímetros, permanece centímetros, se tiver metros com metros e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar os dados que eu tenho. A densidade de A, eu não sei, não me informou. Então vou colocar dA. A altura A vai ser a altura sobre o ponto que eu defini lá, PA. E aí toma cuidado, gente. Essa altura é essa altura do ponto PA até a superfície. Então, é desse ponto até a superfície, que seria esse ponto aqui. Essa altura não vale 40, né? 40 é da superfície até o fundo do frasco. Nesse caso, a altura ela vai ser 40 menos aquela altura que vai chegar até o fundo do frasco. Mas se vocês observarem, ele formou para a gente que vale 10. Não é isso? Então, se eu tenho 40 menos 10, aqui é 30. Então, dA, a altura até aquele ponto vai ser 30, vai ser igual a dB. E a altura até dB já foi direta, já forneceu para a gente, ó, que vale 20. Bom, agora é fazer um jogo matemático aqui para eu conseguir essa relação dB sobre dA. Eu vou fazer com calma. O dB vai ter que ficar em cima. Então, esse dB vai ter que ficar em cima e ele quer que o dA fique embaixo. Então, eu vou pegar o dA, que está aqui, e vou descer com ele. Então, vai ser, ó, dB. Vou colocar, deixa eu deixar o 30 aqui, para ficar todo claro. 30 é igual a dB, que multiplica 20, divididos pelo dA, que eu estou descendo aqui na minha forma. Agora eu vou pegar o meu 20, que está aqui, e vou descer com ele no 30. Vai ser 30 sobre 20 é igual ao dB, que eu vou permanecer com ele lá em cima, e o dA. Né? Isso que ele queria, pegasse o dB e fizesse a relação entre dB e dA. Então, eu fiz a relação aqui, ó, 30 dividido por 20 vai dar meio. Então, dB sobre dA é igual a 1,5. Bom, vamos falar agora sobre a número 50, a questão 50. E ela é sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele fala o seguinte: se eu tiver um fluido que estiver em equilíbrio, aprisionado dentro de um sistema, todos os pontos do sistema têm a mesma pressão. Ou seja, a pressão aqui nesse cilindro tem que ser igual à pressão nesse cilindro. E não tem aquela relação de que eu tenho de mesma altura, ou relação que eu tenho em pressão inicial na superfície do fluido, não, porque esse fluido está aprisionado. Se está aprisionado, todos os pontos do fluido têm a mesma pressão. É um pouco diferente aí do princípio de Stevens, porque nós temos agora um fluido aprisionado dentro do sistema. Então, tenho dois tampões aqui, ó, aqui e aqui, que não permite que esse fluido ele tenha contato com a atmosfera externa. Né? Então, nós vamos ter o seguinte: se PA é igual a PB, então eu posso dizer que a força que exerce o pistão A sobre a área A
é igual a força que exerce sobre a pistão B sobre a área B. Bom, vamos lá. Vamos no exercício, vamos pegar os dados que eu tenho. A figura a seguir representa uma prensa hidráulica. Então, prensa hidráulica, lembrando, essa palavra-chave também significa para a gente o princípio de Pascal. E deu a área da seção A e deu a área da seção B. Determine um modo da força, que é essa força aqui, exercida sobre o êmbolo A, para que o sistema ele esteja em equilíbrio, né? Então, assim, para que toda a pressão do sistema seja a mesma, isso que ele está falando para nós. Então, as pressões são iguais, então as forças atuando sobre as áreas também tem que ser iguais, né? Essa relação entre força e área. E ele já forneceu para a gente o peso em newtons e as áreas em metros quadrados. Tá ótimo, agora é só fazer o exercício. A força A eu não sei, ela eu vou descobrir. Peraí, deixa eu só melhorar aqui. Bom, a força A eu não sei, ela vai ser a minha base de cálculo. Então, a força A sobre a área A. A área A vale 1. A força B é a força peso exercido sobre esse nosso sistema, que vai ser 800. E a área B está aqui, 0,25. Tudo em metros quadrados aí. Então, a força A é igual a 800 dividido por 0,25, que é a mesma coisa que multiplicar por 4, né? Então, a força A é igual a 3.200 newtons aí. Então, resposta letra D. Tá? Então, esse é o princípio de Pascal, que fala sobre a multiplicação de forças com alteração das áreas. Bom, eu vou terminar por aqui. Essa é uma revisão bem rapidinha, fazendo alguns exercícios que eu separei lá da apostila para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma observação, eu vou estar em sala na sexta-feira para que vocês possam tirar a dúvida de vocês. Bom estudo, meninos.